Uma das maiores dúvidas de quem quer fazer o mestrado em Portugal é quando se deve candidatar. Isso porque o calendário acadêmico aqui em Portugal é diferente do calendário acadêmico do Brasil. Mas nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e ainda vou te dar uma dica de como você deve se organizar para se candidatar para o mestrado aqui em Portugal. Então vem comigo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela, sou brasileira, estudante de mestrado de Engenharia Zootécnica na UTAD aqui em Portugal, e nesse canal eu compartilho um pouco de como foi as minhas candidaturas, as minhas burocracias aqui em Portugal e, claro, um pouco de como a vida é aqui. Então já se inscreve para não perder nada, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, para começo de conversa, se você ainda não sabe, o calendário acadêmico aqui em Portugal começa em setembro, ou seja, o primeiro ano, o primeiro semestre se inicia em setembro, até fevereiro, que é ali como se fosse o meio do ano, ou seja, o primeiro semestre, que vai até fevereiro. Em fevereiro, algumas universidades fazem uma pausa de uma semana, outras não, já começam direto o próximo semestre, ou seja, o segundo semestre daquele ano letivo. E aí vai de fevereiro até meados ali de julho, geralmente até a segunda semana de julho, que é quando termina o ano acadêmico e inicia ali as férias de verão, que acontece ali entre meados de julho, agosto e um pouco de setembro. Ou seja, é como se fosse o nosso dezembro e janeiro no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Dito isso, as fases de candidaturas não começam, por exemplo, no verão, igual às vezes pode acontecer no Brasil, ou seja, em dezembro, janeiro. As fases de candidaturas se iniciam como se fosse ali em fevereiro, no começo do segundo semestre do ano letivo. Ou seja, é um pouco diferente. Além dessa diferença, outra coisa que a gente pode comentar é que as candidaturas, elas passam por fases, ou então a gente pode chamar ali de chamadas. Igual quando a gente tem a primeira chamada e a segunda chamada, então aqui geralmente tem a primeira, segunda e às vezes a terceira fase de candidaturas, que é quando você vai poder se inscrever ali para estar cursando aquele curso, seja licenciatura, mestrado, doutorado. A primeira fase, ela geralmente ocorre entre janeiro e março e é uma fase que tem geralmente a totalidade das vagas. Ou seja, são liberadas, por exemplo, se um curso tem 30 vagas, são liberadas 30 vagas para aquela fase. E por isso a gente tem maior chance de aprovação, porque a chance de esgotarem as vagas na primeira fase é mais difícil. Já a segunda fase geralmente acontece ali entre abril e junho, e eu tô falando essas datas como se fosse uma generalização, tá? Nem toda universidade vai corresponder a essas datas que eu tô falando aqui. Eu estou generalizando elas. Mas enfim, na segunda fase, geralmente tem ainda as vagas sobrantes da primeira fase. Ainda é uma coisa boa, porque geralmente sobra muita vaga da primeira fase. Porque, como eu disse, o calendário acadêmico português, ele finaliza em junho. Então, quem está fazendo a licenciatura para ir para o mestrado não terminou ali a licenciatura. Então, a pessoa que não terminou a licenciatura, eles ficam muito ali indecisos se eles vão passar em todas as matérias ou não. Então, geralmente, os portugueses não fazem a matrícula ou a candidatura do mestrado na primeira fase. Às vezes eles fazem na segunda e às vezes eles fazem até na terceira. Geralmente ali é na segunda mesmo, porque até finalizar essa fase, que geralmente termina ali entre junho e julho, eles já têm todas as notas e aí eles já sabem que eles passaram na licenciatura e vão querer ir para o mestrado. Então, assim, a segunda fase ainda tem boas chances de aprovação por conta disso, porque todas as vagas não foram preenchidas ainda, então a gente tem ali uma boa quantidade de vaga disponível para ser preenchidas, então a segunda fase ainda é ok. Já a terceira fase, ela geralmente abre ali entre final de julho até mais ou menos setembro, a depender ali da faculdade. É uma fase que nem todas as universidades abrem, porque se chegou na segunda fase e o curso tinha, por exemplo, 30 vagas, e na segunda fase preencheu as 30 vagas, eles não vão abrir terceira. Então, depende muito da quantidade de vagas disponíveis para a terceira fase para ela ser aberta. Às vezes, uma universidade pode ter, sim, a terceira fase, só que ela é aberta só para os cursos que não tiveram todas as vagas preenchidas. Então, a chance de aprovação na terceira fase é um pouco mais difícil, digamos assim. Por isso, o ideal é fazer a inscrição, a candidatura no caso, sempre na primeira fase. Se não for possível, ainda tenta uma segunda. A terceira eu indicaria sim
Só caso, tipo assim, você achar que você tem muita capacidade de passar na frente dos outros e conseguir ali a sua vaga na terceira fase. Mas, lembrando aqui, isso daqui é uma generalização. Eu já ouvi universidade que na primeira fase tinha menos vaga do que na segunda. Isso aconteceu devido às mudanças nas estruturas ali do curso. E aí eles decidiram abrir mais vagas no curso no geral e acabou que isso ficou ali só para a segunda fase. Então, é uma coisa que a gente não pode, assim, analisar... Como se diz? A gente tem que analisar individualmente. Cada caso é um caso e cada universidade tem sua regra. Então, é mais válido a gente se assegurar fazendo a inscrição na primeira fase do que acreditar em milagres, sabe? Bom, e agora vem um erro mais comum. As pessoas acham que para se candidatar ou para se preparar, as inscrições têm que estar abertas. Mas, na verdade, o ideal é que você comece ali a se preparar para fazer a sua candidatura no mestrado cerca de 2 meses antes. Depende muito dos documentos que você já tem. Por exemplo, quem já tem um passaporte pode ali começar a se preparar cerca de 1 mês antes. Por quê? A emissão do passaporte é uma coisa que leva tempo. O agendamento leva tempo, a chegada do passaporte leva tempo e você geralmente vai precisar, se você não tiver cidadania europeia no caso, você vai precisar desse passaporte para fazer a sua inscrição, porque ele vai ser seu documento de identificação ali. Então, depende muito do tipo de documento que você já tem para começar previamente a se preparar para fazer a candidatura no mestrado. No geral, o que você vai precisar é histórico escolar, diploma, o apostilamento de AIA, geralmente desses 2 documentos, a carta de motivação, o currículo, passaporte e, claro, você tem que fazer uma pesquisa das universidades. Mas essa pesquisa eu indico até você fazer bem antes. Se você quiser fazer ali talvez 1 ano antes, já veio gente procurando a minha consultoria cerca de 1 ano antes, ou seja, que só vai em 2027, mas já estava ali se preparando. E eu acho muito interessante isso, porque você tem que pesquisar que universidade que você quer, que curso que você quer, se aquela cidade é boa de morar, se é segura, se o aluguel é caro, se é barato, o transporte daquela cidade, se vai chegar rápido, se vai chegar... vai demorar, sei lá, várias baldeações de pegar metrô para chegar à universidade. Como que vai ser tudo isso, não só em relação ao custo de vida, de aluguel e tudo mais, mas também ao custo em relação à comida, se você vai comer na universidade, se não vai. Então, tudo isso influencia ali no tempo que você vai se preparar para o mestrado, porque não é só documento. Você tem que preparar a sua cabeça, o seu bolso, porque querendo ou não, a candidatura você já paga uma certa quantia ali de dinheiro, porque você tem que pagar a sua inscrição, você tem que pagar o apostilamento de AIA, se não tiver passaporte, tem que pagar o passaporte. Então, são coisas ali que levam um certo dinheiro. E tem que pagar o visto também. O visto também é relativamente caro, digamos assim. Inclusive, foi até bom falar do visto, porque se você faz a sua inscrição na primeira fase, você tem mais tempo de tirar o visto e você não corre risco de perder aulas. Quem já acompanhou aqui o canal há mais tempo, que sabe que eu contei da minha história, que o meu visto atrasou e aí eu perdi praticamente 1 mês de aulas e isso me prejudicou academicamente, sabe que é bom fazer a candidatura na primeira fase para evitar tudo isso. Então, quem faz a candidatura na primeira fase tem mais tempo para tirar o visto, não corre risco de perder aula, tem mais tempo também para arranjar alojamento, para fazer tudo isso com calma. Então, assim, tudo que a gente puder adiantar é melhor. E bom, uma das coisas que me ajudou nisso tudo foi criar um cronograma. E esse cronograma pode te ajudar muito também aí, não só a fazer a candidatura, mas a se preparar para fazer o mestrado aqui em Portugal. A minha dica é, você pode dividir mais ou menos assim, de 6 a 8 meses antes, você pesquisa as universidades, pesquisa os cursos que você quer fazer, os custos de vida, ou seja, aluguel e custos como supermercado, transporte, e escolhe ali quais você realmente vai querer se candidatar. E nessa pesquisa, você deve incluir também a mensalidade do seu curso. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a minha pesquisa do que eu queria fazer e tudo mais, tinha um mestrado que era bastante interessante, mas era de uma universidade particular, privada aqui em Portugal. E isso é uma coisa que também tem que levar em questão, pelo menos aqui em Portugal. As universidades públicas aqui em Portugal são mais baratas do que as universidades privadas. Então, assim, era uma coisa que, infelizmente, eu tive que tirar essa faculdade, essa universidade da minha lista de candidaturas, porque eu não teria condições de arcar com as mensalidades daquela faculdade. Então, eu optei ali só por fazer inscrições em universidades públicas por conta disso. Não é só custo de vida
e qualidade do curso, é também a economia, digamos assim. É quanto aquele curso vai custar e se você tem dinheiro para isso. Porque eu não diria que a gente tem que deixar para se preparar economicamente muito na hora só que chegar. Mas, tipo, bem antes, esses 6 a 8 meses antes que eu tô falando aqui, é também para você se preparar financeiramente para isso. Não é só custos com documentação, mas é custos também. Se você já quiser, por exemplo, geralmente na matrícula a gente já tem que pagar a primeira mensalidade. Em licenciatura, se eu não me engano, algumas licenciaturas já tem que pagar 50% do curso, ou seja, já tem que pagar um semestre logo de cara, assim, da primeira vez quando vai fazer a matrícula. Então, é uma coisa que você tem que se preparar. Vou ter dinheiro para pagar, por exemplo, o primeiro ano já de uma vez? Beleza, então já deixa pago, que é menos uma dor de cabeça que você vai ter lá na frente. Se você não tem seu passaporte cerca de 2 a 3 meses antes das candidaturas abrirem, já solicita o seu passaporte no site da Polícia Federal e já faz ali o seu pagamento do passaporte, o agendamento e já tira o seu passaporte de uma vez, para você não deixar para fazer isso de última hora, para você já ter seu passaporte quando as candidaturas se iniciarem. Importante dizer aqui que as candidaturas nem sempre são avisadas, são liberadas muito previamente. Muito, por exemplo, tem sites de universidades que não dizem quando é que vão abrir as candidaturas. E aí, simplesmente, um belo dia, você entra lá no site e tá ali que a candidatura tá aberta. Então, para você não ser pego desprevenido, já faz esse passaporte de uma vez, porque na hora que abrir, já vai estar lá. E o passaporte vale por 10 anos. Então, assim, não tem problema se você não se candidatar agora ou se você não ser aprovado agora. No ano que vem, você pode se candidatar de novo e ser aprovado, porque o passaporte tem aí 10 anos de validade, então tá tranquilo. Agora, se você já tem o passaporte, cerca de um mês antes, você faz a solicitação dos documentos. Em alguns sites de universidades já tem lá os documentos que são necessários para você fazer a sua candidatura. Por exemplo, diploma, histórico escolar, alguns diplomas, se você não tem o seu diploma, no caso, você pode pedir o certificado de conclusão do seu curso e geralmente eles pedem o diploma ou esse certificado com a média final do seu curso, ou seja, a média de todas as matérias que você fez, qual foi a sua nota, e eles também pedem o histórico escolar para você ver, quanto você teve, qual nota você teve em cada matéria e qual que foi a escala de notas. Então, cerca de um mês antes já pede isso para a sua universidade, porque a escala de notas do Brasil e Portugal é diferente. Geralmente tem uma escala de notas no portal da universidade, alguma coisa assim, mas basicamente, falando aqui no grosso modo, no Brasil é de 0 a 10 e em Portugal é de 0 a 20. Então, eles têm que fazer essa conversão de notas. E se você pedir esse documento já para sua universidade, já adianta muita coisa no seu processo. Porque nem toda universidade tem esse documento pronto. E, obviamente, estamos numa época que, tipo assim, por exemplo, janeiro nas universidades é muito corrido por conta das matrículas que estão acontecendo ali do novo ano letivo que vai começar em fevereiro. Então, se você, por exemplo, eu já tô falando aqui, ó, mês antes, como se a inscrição fosse abrir em fevereiro ou em março, né? Então, já estou aqui pensando. Se você tá ali em janeiro ou fevereiro e vai solicitar isso para sua faculdade, eles podem pedir ali um tempo para fazer esses documentos. E, obviamente, você tem um mês ali até começar as candidaturas do mestrado, então você tá ali tranquilo. Outra coisa que você pode fazer durante esse um mês antes da candidatura, ou que você pode ali deixar cerca de 2 semanas antes, é dar uma revisada no seu currículo. Enriquecer ali seu currículo com tudo que você fez. Se tiver alguma coisa a nível acadêmico, coloque também. Eles valorizam bastante palestras, valorizam também bastante participações em núcleos de estudantes, associações acadêmicas. Então, coloca tudo isso no seu currículo e já deixa ali mais ou menos preparadinho. Uma dica, faça o seu currículo no site da Europass, que é um currículo aceitável em toda a Europa, tanto a nível acadêmico quanto a nível de emprego. Outra coisa que você já pode ir fazendo é a sua carta de motivação. Porque assim você pode dar uma lida e relida naquela carta. Quando a gente fazia jornalismo, eu fiz jornalismo, gente, antes de cursar veterinária, mas a gente brincava que a gente tinha que deixar o texto descansar. Então, a carta de motivação,
Vai, faz com calma. Deixa ela descansar ali 1, 2 dias, depois relê aquela carta, vê se faz sentido, se não faz. Então faz ela com calma ali, deixa descansar, deixa você descansar, sua cabeça descansar, para você ver se aquele texto realmente condiz com o que você quer expressar na sua carta de motivação. Quando chegar a data de realmente realizar a sua candidatura, é só fazer login no sistema. Muitas universidades têm um tutorial de como faz login no sistema, porque é tudo muito novo, nem todo mundo sabe mexer com aquele novo sistema. Então, eles geralmente deixam um tutorial, acessa o tutorial, faz o login, faz a sua candidatura, já paga as taxas, e aí, meu filho, é só rezar e torcer para o melhor. Erros que você pode evitar: perder prazo, não pesquisar os requisitos, ou seja, deixar para pedir documento de última hora porque não viu que tinha, sei lá, um documento que era apostolado de AIA, que você esqueceu de apostilar. Então, checa os requisitos. Não deixe esses documentos para a última hora. E acompanha sempre o site da universidade, porque às vezes, é como eu disse, do nada, eles não postam nada sobre as candidaturas, quando vê, tá lá. Simplesmente brotaram com as candidaturas, com a primeira fase já aberta. Então, assim, acompanha sempre o site da universidade. Coloca isso como hábito no seu dia, antes de ser aprovado. Checar o site da universidade, porque assim você não é pego desprevenido. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E me conta aqui embaixo qual ano você pretende vir fazer o seu mestrado aqui em Portugal. Eu fico por aqui e até a próxima.